Bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Continuando a falar sobre os impactos da reforma trabalhista na jornada de trabalho, eu gostaria de destacar a alteração introduzida pelo artigo 58A, que aumentou o limite semanal da jornada de trabalho nos contratos em tempo parcial. Antes da reforma trabalhista, o tempo máximo era de 25 horas semanais, sem a possibilidade de realização de qualquer trabalho sobre jornada, de qualquer hora extra. Agora, com as alterações introduzidas pela Lei 13.467 de 2017, o contrato de tempo parcial ele pode ter uma jornada máxima semanal fixa de até 30 horas semanais, ou uma jornada máxima semanal de 26 horas, neste caso, autorizando a realização de até 6 horas extras por semana. E por que eu gostaria de destacar isso? Porque grande parte do discurso que foi apresentado pelos defensores da reforma é de que a reforma visava diminuir o alto índice de desemprego em nosso país. Penso eu que se a reforma quisesse de fato diminuir o desemprego, não deveria facilitar a possibilidade de realização de horas extras em nenhum tipo de jornada de trabalho, em nenhum tipo de contrato de trabalho, e também não deveria aumentar o contrato de trabalho por tempo parcial, tornando ele muito próximo, tornando a jornada dele muito próxima de um contrato de trabalho do tipo normal. Porque, como se sabe, o contrato por tempo parcial, o trabalhador tem bem menos direitos garantidos por lei do que um contrato de 48 horas. Então, essa alteração no artigo 58A mostra, no meu entendimento, a incoerência entre o discurso que foi realizado e a prática da aprovação do que foi, de fato, aprovado pela reforma trabalhista. Para concluir essa breve exposição sobre os impactos da reforma e alguns pontos da jornada de trabalho, eu gostaria de destacar a prevalência do negociado sobre o legislado em 3 aspectos, na questão relacionadas à jornada de trabalho, ao banco de horas anual e ao intervalo entre a jornada que agora, de acordo com a reforma, ele pode ser negociado, aqui neste caso, de uma forma coletiva, por negociação coletiva de trabalho, a um intervalo não inferior a 30 minutos diários em uma jornada diária de trabalho de mais de 6 horas por dia. E o interessante aqui é que grande parte do empresariado, é famoso o discurso de um grande empresário do nosso país, falando que em outros países é comum ele verificar o trabalhador comendo com a mão e trabalhando com outra, como se o intervalo entre a jornada não fosse uma norma de saúde e segurança que é necessária para que o trabalhador possa recompor as energias, recompor o desgaste já feito durante aquele dia de trabalho, para que ele possa retornar de uma maneira mais saudável e até com uma maior produtividade para as suas atividades normais de trabalho. Então, andou muito mal aqui a reforma também, ao possibilitar bancos de horas muito extensos, uma prorrogação de jornada de trabalho sem qualquer limite, existe algumas discussões, mas ainda a reforma em si ela não traz nenhum limite para essa prorrogação de jornada de trabalho, autorizando, em tese, o Ministério Público do Trabalho estará atento para coibir esse tipo de prática, mas autorizando, em tese, até mesmo jornadas degradantes, jornadas que poderiam caracterizar a redução dos trabalhadores à condição análoga de escravo. E um aspecto que chama bastante atenção também, quando se trata da prevalência do negociado sobre o legislado e considerando o tema, o impacto da reforma na jornada de trabalho, a previsão incerta no parágrafo único do artigo 611b, que diz expressamente o seguinte: regras sobre duração do trabalho e intervalo não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para fins deste artigo. Ou seja, a lei, a reforma trabalhista, se dissociou da própria realidade, se dissociou e está desrespeitando a própria natureza das coisas. Eu costumo dizer que é algo similar, como se a reforma falasse que fogo não queima. Claro que fogo queima e a lei não pode alterar isso. Do mesmo jeito que, claro, que normas de jornada de trabalho, de intervalo entre a jornada, devem sim ser consideradas como normas de saúde e segurança do trabalho. Não existe dúvida de que o estresse, a fadiga,
né, o desgaste, são doenças, né? Quando estão num nível muito avançado, são considerados pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Internacional do Trabalho, por todos os estudiosos como doenças. Não existe nenhuma dúvida na doutrina, na jurisprudência, na medicina, na segurança do trabalho, nos organismos internacionais. Não existe nenhum tipo de controvérsia de que duração de jornada de trabalho, intervalo intrajornada, são sim normas de saúde e segurança. Só que o legislador, para evitar qualquer tipo de questionamento, adotou uma postura totalmente dissociada da realidade, totalmente inconstitucional, porque fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao instituir esse parágrafo único no artigo 611b, tentando afastar qualquer tipo de discussão judicial, qualquer tipo de discussão jurídica sobre a natureza das normas de saúde e segurança do trabalho. O Ministério Público do Trabalho segue, é claro, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, os estudos sobre o tema, entende que normas de saúde e segurança devem sim ser consideradas como normas de proteção à saúde dos trabalhadores e continuará exigindo que o intervalo mínimo de 1 hora, continuará exigindo que os trabalhadores não façam jornadas extensas, porque todos nós devemos respeito à Constituição, inclusive o legislador ordinário. E aqui, mais uma vez, ele andou muito mal, data vênia, ao inserir um artigo flagrantemente inconstitucional, um artigo que está totalmente dissociado da realidade dos fatos. Obrigado, até a próxima.